Amém? Quem está feliz com o Senhor? Estou feliz porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero externar minha gratidão ao meu Senhor por esta oportunidade, aos anjos da igreja, que nos confiou, ao altar da igreja, ao líder de jovens que nos fez o convite, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês nesta noite. Sem perca de tempo, vamos ler a mensagem do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Mateus 6, 5. Aleluia, Jesus. Essa semana inteira o Senhor passou ardendo esta mensagem no meu ser. Aleluia, Jesus. Estava preocupada o que trazer nesta noite para a igreja. Porque ministrar a palavra do Senhor não é simplesmente pegar a Bíblia e subir no altar com o microfone. Ministrar a palavra do Senhor é uma responsabilidade. Amém? Toda a igreja encontrou? Diz assim a mensagem do Senhor, a palavra de Deus. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. E quando orando, não useis de vã repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabei o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Podeis se sentar. Glória a Deus. Tem fundo aí? Tem fundo musical. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, esta mensagem foi a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração. Passou a semana inteira eu preocupada desde quando o nosso líder jogou lá no grupo, que eu estaria escalada para ministrar nesta noite. Eu fiquei preocupada. O que trazer? E o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana de falar sobre oração. E eu questionando com o Senhor, perguntando ao Senhor o motivo da mensagem a respeito da oração. E o Senhor falava comigo durante o decorrer dessa semana que a oração é a porta para todas as coisas. Nós vemos aqui na mensagem que o nosso Senhor Jesus foi a única coisa que Ele nos ensinou a fazer foi orar. Eu não vejo na palavra do Senhor Ele ensinando alguém a louvar, alguém a pregar. Mas eu vejo Ele ensinando a orar. Aí eu te pergunto nesta noite, por que o Jesus ensinou eu e você a orar? Porque quem ora canta e quem ora prega. Quem ora tem autoridade para expulsar demônios. Quem ora tem autoridade para ganhar almas. Quem ora tem autoridade sobre os enfermos. Orar e aquelas pessoas serem curadas. Porque a oração, ela é a chave da vitória. Aleluia, Jesus. E eu hoje estava perguntando ao Senhor, falando com Deus, eu falei assim, Senhor, falar sobre oração para jovens é uma dificuldade, né, pastora? Ensinar os jovens a orar. A colocar na cabeça deles que a necessidade de orar não é só minha, que já sou mais velha, né? Assim, nós somos velhas, jovens, né, pastora?
Não é a obrigação não é só da pastora de orar, do pastor, mas de cada um de nós. E principalmente dos jovens. Porque são a futura geração. Foi a geração eleita que o Senhor escolheu. E nesta noite o Senhor trouxe eu e você para nos ensinar a importância de orar. Porque muitas vezes nós queremos algo e não estamos em oração. Nós queremos algo da parte do Senhor e a oração tem ficado escassa nas nossas vidas. Irmãos, a oração é algo extraordinário. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orarem. E eu acho mais lindo aqui no versículo 6, quando o Senhor Jesus disse, quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que está em secreto te ouvirá. Sabe o que eu vejo aqui? Quando fala relacionada a quarto, é entrar no quarto e fechar a porta, é ter intimidade com o Senhor. E não é só as lideranças das igrejas que têm que ter intimidade com o Senhor. Eu e você temos a necessidade de ter uma intimidade com Deus. Para quê, irmãos? Para viver. Porque é algo extraordinário quando nós temos intimidade com o Senhor. Não tem nada mais lindo no mundo do que um ser que tem intimidade com Deus. Por isso estamos vivendo gerações frustradas. Pessoas cansadas de levarem um fardo porque não tem tido oração. Não tem entrado dentro do seu quarto, fechado a porta e falado com o Pai em secreto. Nós vemos que o Senhor, ele fala para que nós não sejamos como os fariseus, que oramos em pé para que todos possam nos ver que estamos falando, que estamos orando. A Bíblia, ela me fala que esses já terão o seu galardão. Mas aquele que entra no quarto e fecha a porta e fala com o Senhor em secreto, a Bíblia diz que o Senhor publicamente irá o honrar. Sabe por quê? É porque, aleluia, Jesus, as pessoas, elas não precisam saber das nossas necessidades. Quando nós temos um pai, quando a Bíblia diz que eu tenho um pai, é para quem eu corro quando eu estou aflito. É para quem eu corro quando eu estou necessitada. É para quem eu corro quando nada mais está dando certo. Eu corro para quem? Para o meu pai. E a Bíblia diz que o meu pai, ele irá me responder. Eu vejo aqui o Senhor falando, aleluia, Jesus, que ele é o pão nosso de cada dia. Eu vejo nesta mensagem o Senhor falando que ele é o pão que nos alimenta. Eu vejo nesta humilde oração o Senhor falando que ele é o pão que me mantém de pé. Quando nós falamos de pão, nós falamos de fome. Nós falamos da palavra. É o que está, aleluia, Jesus, tendo dentro do povo. É fome da palavra. É fome do pão. E hoje, se eu perguntar aqui, se você tem uma Bíblia na sua casa, eu creio que todos irão levantar a mão. Porque a Bíblia é algo acessível nos dias de hoje. Agora, se eu perguntar quantos de vocês leram pelo menos um capítulo hoje ou um versículo, eu creio que serão poucos que irão levantar a mão. Por quê? Aí temos vivido com fome do pão. Mas o pão, ele é, aleluia, Jesus, ele está de acesso restrito para você? Não.
É você que não tem interesse de comer o pão. E se você não tem interesse de comer o pão, você está se alimentando de algo que não provém dos céus. E se nós se alimentamos de algo que não provém do céu, nós somos cheios de quê? Do mundo. Nós somos alimentados pelo mundo. E a Bíblia diz que há uma luta entre o espírito e a carne. E a Bíblia diz que aquele que você mais alimenta, esse será mais forte. E quem é que você tem alimentado? Você tem alimentado a sua carne ou você tem alimentado o seu espírito? Aleluia, Jesus. Eu vejo muitos dizerem que nós somos a geração eleita. Mas uma geração sem pão, sem alimentar o seu espírito, não é uma geração eleita. Uma geração que não tem fome da Escritura Sagrada, não é uma geração eleita. Porque a palavra do Senhor diz que para entrar no reino, para morar com Ele, é necessário obedecer à Escritura Sagrada, como foi ministrado no culto de crianças. Foi falado sobre obediência. E a obediência, ela gera bênção. A palavra do Senhor diz que é bem melhor obedecer do que sacrificar. Então o Senhor, Ele tem prazer na tua obediência a Ele. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, glória a Deus, que... Glória a Jesus. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que eu vejo aqui, igreja? É que além de pão, o Senhor, Ele é juiz. No finalzinho desse capítulo, no versículo 14, diz assim: porque se perdoastes aos homens as ofensas, as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Ou seja, o Senhor está nesta noite dizendo, além de pão, eu também sou um juiz. E eu só perdoo aquele que perdoa. Interessante, né? Quando o Senhor, Ele diz que Ele só perdoa quem perdoa. Nesta noite, aleluia, Jesus, o Senhor está falando que Ele só perdoa aquele que perdoa. Por fora nós podemos ver uma pessoa, mas Ele diz que Ele é o quê? Juiz. Ele conhece o interior. O difícil, sabe o que é? Que Jesus, Ele conhece o interior. Esse aqui é o bom, sabia? Porque eu posso esconder, como foi ministrado no culto de criança. Foi só uma confirmação da mensagem que eu passei a semana toda brigando, pastora. Eu posso esconder do meu pastor, da minha pastora, do meu líder, do meu amigo, da minha mãe, do meu pai, mas daquele que não dorme, ninguém se esconde. E sabe o mais lindo quando ele diz que ele é juiz? É que um dia a conta chega na tua porta para pagar. É por isso que ele te dá o pão. Depois ele vem dizendo que ele é o juiz. Que ele julga todas as causas. E a Bíblia diz que naquele grande dia ele julgará todos. Ninguém ficará por inocente. Que mensagem forte. É o Senhor dizendo para mim e para você que naquele grande dia Ele irá nos julgar. Você já imaginou a justiça dele? A Bíblia diz que Jesus, Ele veio à terra como cordeiro. E Ele voltará como um leão.
Ou seja, ele se fez réu aqui na terra. E quando ele vir, ele virá julgar toda a terra. A Bíblia é tão linda que ela diz assim ainda, que ele está do lado do Pai, sendo o meu e o teu advogado. Mas quando ele voltar, ele será um juiz, aí não terá advogado. Você já imaginou um julgamento, né, Jackson, sem advogado? Você já imaginou um julgamento sem defesa? Você já imaginou? Ser julgado sem ter ninguém para te defender. Sabe por que isso irá acontecer? Porque a defesa nós temos hoje. Naquele grande dia ninguém ficará por inocente. Por isso que ele não voltou ainda. E eu quero te dizer nesta noite que a volta de Cristo ela nunca esteve tão perto como está agora. Os sinais da Bíblia Sagrada estão todos se cumprindo. Breve Jesus voltará para buscar uma igreja. E ele voltará para buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. A noiva de Cristo ela deve ser alva como a neve. E a noiva de Cristo é eu e você. Jesus, ele não vem buscar essas paredes. Ele vem buscar eu e você. Ele vem buscar nós para ir morar na mansão celestial. A Bíblia diz que quando ele vai, sabe que já será crucificado? Ele diz assim, irei para o Pai, vos preparar um lugar e voltarei para buscar vós, para que onde eu esteja, estejais vós também. Que lindo, que promessa nós recebemos. Dele dizer que honra, que ele foi preparar um lugar na casa dele. E ele voltará para nos buscar. Agora, para ir morar lá é que é um negócio. Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se fosse fácil, ele tinha prometido que seria fácil. Mas ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Que ele venceu. E se ele está comigo e com você e ele venceu, nós também poderemos vencer. Nós também resistiríamos. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus, ele veio homem nesta terra. Ele veio carne. E ele conseguiu passar por este mundo sem se corromper. Provando para mim e para você que não é impossível. Basta nós querermos. Amém? Você está entendendo nesta noite? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. No versículo 13 diz assim, a parte B do versículo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Ele é o pão da vida, o juiz e o dono de tudo. A Bíblia diz que tudo é para ele, por ele, são todas as coisas. Tudo é dele, tudo. Tudo é do Senhor. Inclusive eu e você, quando nós queremos. Para que o Senhor ele venha habitar na minha vida e na tua vida é necessário uma renúncia. É necessário um encontro com Deus. A Bíblia diz, ela me fala sobre um homem chamado Saulo. Que a Bíblia diz que ele era um perseguidor do povo de Deus. E a Bíblia diz que um certo dia Saulo, indo pelo caminho de Damasco,
Ouviu-se uma grande voz e surgiu uma grande luz que o cegou e ele caiu do cavalo e ele escuta o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a Bíblia diz que Saulo, perguntando quem era, e ele diz: sou eu, Jesus, a quem tu tem perseguido. Mas a Bíblia diz que Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia aqueles que diziam que eram os crentes, porque Saulo não tinha um entendimento. E a Bíblia diz que, a partir deste momento, Saulo ficou cego, entrou na cidade de Damasco, ficou hospedado na casa de Judas, se eu não me engano. E a Bíblia diz que o Senhor traz uma revelação a Ananias, dizendo para ele ir ter com Saulo, para que viesse devolver a visão àquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem, o profeta, temeu, porque Saulo era o perseguidor. E eu acho lindo quando Jesus fala para Ananias e disse: vai, porque para mim aquele homem é um varão valoroso e ele padecerá pelo meu nome. E a Bíblia diz que Saulo, glória a Jesus, tornou-se a ver. Agora Saulo se chama Paulo e foi dos maiores apóstolos que existe na história. A Bíblia diz que aquele homem sofreu por amor de Cristo, fundou igrejas, um dos homens mais sábios da mensagem, da palavra, foi Paulo. E a Bíblia diz que ele morreu, mas a Bíblia diz que em nenhum momento ele se entristeceu. A Bíblia diz que quando ele veio a ser morto, ele alegrou-se. O livro de Mateus diz assim, Jesus ele fala: alegrei porque seis perseguido por amor de mim. Porque todos aqueles que são perseguidos por amor de Jesus terão uma coroa. Todos aqueles que negam a si mesmo e tomam a sua cruz e siga, terão uma coroa. Talvez nesta noite não é a mensagem que você queria ouvir, mas é aquilo que o Senhor quer falar comigo e com você. É necessário que eu e você estejamos em oração. A oração, ela nos santifica. Ela nos fortalece. Ela nos torna mais sensível à voz de Deus. Queremos ouvir a voz de Deus sem oração. Você já imaginou? Já estarei encerrando. Eu vou me prolongar hoje. Você já imaginou naquele grande dia, você chegar à porta do Mestre e ele dizer: aparta de mim para o fogo eterno, porque eu não conheço nenhum de vocês. Você já imaginou? Viver uma vida inteira caminhando para a igreja nos cultos do renovado e no grande dia não ir morar no céu. Não estou dizendo para você não vir para a igreja, tá, irmãos? Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é só necessário estar na igreja. Eu estou dizendo que é necessário você se converter verdadeiramente ao Senhor. Não tem nada melhor e mais lindo do que viver uma vida com Cristo. Não tem nada mais prazeroso do que ter uma vida de oração. Não tem nada mais maravilhoso nesta terra do que ouvir o Senhor falar contigo. E para ouvir a voz do Senhor é necessário oração. Para que eu venha aprender a cantar é necessário oração. Para mim pregar eu tenho que orar. Para me convidar, como foi dito no dia de quarta-feira aqui, convidar os irmãos a vir à igreja é necessário uma oração. Para que o Senhor venha de encontro ao coração daquele que nós estaremos convidando para estar aqui.
E é necessário uma igreja se levantar mais forte para buscar o que está perdido. E se esta igreja, aleluia Jesus, o Senhor escolheu esta igreja com você, então Ele conta com você. E se Ele conta com você, você tem que fazer o quê? A sua parte. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que naquele grande dia irão se abrir 2 livros. O livro da vida e o livro das obras. Porque o Senhor diz na sua palavra que as obras, que a fé sem obras é morta. Não adianta nada eu professar uma fé e não ter obras. Não adianta. Nós temos que ter fé e obras para apresentar para o Senhor. E o Senhor escolheu você. Que privilégio você tem. Que privilégio eu tenho do Senhor ter escolhido eu e você. Você já imaginou quantos jovens tem por aí que não tem força de estar aqui? E o Senhor escolheu você para ir buscar ele? Aí você está acomodado, né? Sem querer nada, com nada. Que interessante. Você já imaginou que aquele coleguinha, o Senhor, conta com você para convidar ele? Você já imaginou que aquele coleguinha pode estar passando por uma depressão e em seguida pode estar pensando em tirar a sua própria vida? E ele conta com você? Aí você está fazendo o quê? Nada. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o Senhor, Ele corta ela e lança onde? No fogo. Porque não serve para nada. Então vamos dar fruto. Na quarta-feira, quem esteve aqui, o nosso pastor foi bem claro, a pastora também, que esse ano nós teremos que dar frutos. Então vamos dar fruto, irmãos. O Senhor, Ele te escolheu por alguma coisa. Agora, obrigar você a fazer alguma coisa, Ele também não vai, não. Viu? Ele não te obriga a fazer nada. Sabe por quê? Porque tem um livre arbítrio. Morar no céu é uma escolha minha. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. Você leva qualquer pessoa para sua casa? Alguém que você conheceu por aí, você diz, gostei de você, vou levar para minha casa? Você leva? Tu leva, Mateus? Qualquer pessoa para sua casa? Nossa, que interessante, eu não levo. Se ela leva, pastora? Você leva, Luiz, qualquer pessoa para sua casa? Você leva, Thaleson? É? Nossa, que interessante. E aí, Laura, você leva qualquer pessoa para sua casa, linda? E aí, Jackson? Nós não levamos qualquer pessoa. E aí, Jonas? Você leva qualquer pessoa para sua casa? Não, né? Nós não levamos qualquer pessoa para nossa casa que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos a índole. Nós não levamos. Agora eu te pergunto, por que Jesus ele tem que levar qualquer pessoa para a casa dele? Você acha que ele vai levar qualquer pessoa para a casa dele? De qualquer jeito? Não. Porque a salvação é uma escolha minha. Ser salvo é uma escolha minha. Eu digo que nós mães contribuímos com a salvação, porque nós oramos. Mas agora, se o ser humano não quiser morar no céu, não. Você está me entendendo nesta noite? O Senhor, Ele conta conosco para a obra dEle. Então, que essa mensagem ela venha arder no teu coração.
nós possamos orar mais. Que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com o Pai em secreto. Que nós possamos orar por vidas que não têm força de se levantar. Que nós possamos orar por vidas que não conseguem caminhar sozinhos. Porque nós somos vasos na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro, é feito de novo. Sabe o que eu acho lindo? É que o oleiro, ele não remenda o vaso, pastora. Ele não remenda o vaso. Ele quebra para fazer de novo. Amém? E que nesta noite você possa ficar com esta mensagem no seu coração e que Deus abençoe a vida de cada um.